Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Fundamentos da Alfabetização e Letramento. Sou a professora Cristiana Damasceno. E na aula de hoje, gente, a gente vai falar sobre problemas de aprendizagem da leitura e da escrita, tá? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que são essas dificuldades de aprendizagem. Vamos entender um pouquinho as características para que a gente possa, enquanto professor, observar, estar atento a esses detalhes que podem implicar na aprendizagem do aluno, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre dislexia, sobre desortografia. Vou deixar para vocês materiais, vídeos, para que vocês possam aprofundar as leituras de vocês sobre essas temáticas, tá bom? E vou apresentar para vocês um site em que a gente pode estar trabalhando, né, aprofundando esse conteúdo, tá bom? Então, a partir dessa aula, vocês vão compreender um pouquinho mais sobre o universo da dislexia. E da desortografia, né, que são dificuldades de leitura e de escrita. E para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho como a criança aprende, o que pode comprometer a aprendizagem, né? Então, a criança ela vai aprender a partir de um contexto, né, a partir de um contexto histórico, social, em que ela está inserido. Mas a gente sabe que são muitos os indicadores de comprometimento dessa aprendizagem. E aí a gente precisa entender como que se dá esse conhecimento sobre o neurodesenvolvimento e aprendizagem. E aí vocês vão ver ainda nesse curso, a disciplina, por exemplo, psicopedagogia, que vai trabalhar com esse conhecimento específico sobre esses desenvolvimentos, sobre essas aprendizagens. Na psicologia, vocês vão ver teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, como que essa criança aprende de acordo com cada uma dessas teorias que a gente vem trabalhando ao longo do curso, tá bom? E aí a gente precisa entender que a intervenção ela deve ser eficaz nos problemas de aprendizagem e ela vai ser eficaz quando ela buscar, através de uma avaliação, uma avaliação diagnóstica, né, esses percalços, essas implicações nesse processo de aprendizagem. E dentro desse processo de aprender, né, de como a criança aprende, a gente precisa levar em consideração que a aprendizagem ela é dependente de alguns fatores, né? Os fatores biológicos vão influenciar na aprendizagem, os fatores psicológicos vão influenciar na aprendizagem, e também os fatores socioambientais, né, sociohistóricos vão influenciar na aprendizagem. E aí, quando a gente fala do que vai influenciar na aprendizagem, não só nos aspectos positivos, mas nos aspectos negativos, a gente precisa compreender que no cérebro, né, o nosso cérebro, ele é formado por funções, ele tem funções, cada parte do cérebro é responsável por funções que a gente chama na neurociência de funções executivas, que são as funções que vão trazer uma relação com a cognição, né? São funções cognitivas, são funções executivas, elas estão executando ações, são unidades funcionais que vão ser responsáveis por cada uma das demandas necessárias no processo de alfabetização. Como aqui a gente tem alguns exemplos, a motricidade, né? As relações motoras, a coordenação motora, tem uma parte do cérebro responsável por ela. A emoção, as sensações, as percepções, as memórias, a própria linguagem, né, a linguagem oral, as gnosias, que são justamente também os movimentos, nessa relação com os movimentos. A plasticidade, que é a capacidade do cérebro se regenerar, né? Então, essa plasticidade cerebral é uma grande descoberta da neurociência que vai trazer para a gente a centralidade, né, a ideia central de que, a partir da plasticidade cerebral, todo o cérebro é capaz de aprender, todo o cérebro é capaz de ser remodelado, né, reorganizado para essa aprendizagem. A atenção também está muito ligada à questão da aprendizagem, à concentração, à atenção, à percepção, tá? E as praxias, que são também os movimentos, né, que estão relacionados à motricidade, que é o movimento das mãos e dos dedos, que é o movimento, a articulação dessa praxia, da fala também, é uma praxia, o olhar, a capacidade de ler, da escuta,
tá? E aí a gente precisa, dentro dessa perspectiva da educação, não se aprofundar, mas saber que as dificuldades de aprendizagem, elas estão descritas no DSM-5, que é um protocolo, né, utilizado pelos médicos, tá? Que vai estar à disposição das pessoas para conhecerem um pouco sobre esses transtornos, né, específicos ou mistos, essas dificuldades de aprendizagem que estão postas na sociedade. Então, a gente vai ter um, um documento grandioso, né, que é responsável pelos critérios diagnósticos. Então, dificuldade na aprendizagem no uso das habilidades acadêmicas, conforme indicado pela presença de ao menos um dos sintomas a seguir que tenha persistido pelos últimos 6 meses, apesar da provisão de intervenções dirigidas a essas dificuldades. Então, a gente vai ter algumas possibilidades, né, algumas dificuldades que vão estar apresentadas aqui para vocês no slide, só como exemplo, porque a gente tem, dentro desse diagnóstico, né, desse manual do diagnóstico, 992 páginas. Eu vou até compartilhar com vocês para que vocês possam conhecê-lo, né? A gente vai ter 992 páginas para ler, né? Para conhecer. Então, olha aqui. Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, tá? Ele está à disposição para ser baixo, né? E aqui ele vai trazer uma infinidade de transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos depressivos, transtornos dissociativos, transtornos alimentares, transtornos de sono, então, transtornos disruptivos, transtornos do movimento, tá? Então, a gente vai ter transtornos de aprendizagem, que são os transtornos neurocognitivos. Então, a gente vai ter aqui uma infinidade de transtornos que vão estar relacionados com dificuldade de aprendizagem que nós vamos conhecer, né? E aí, dentro desse sumário aqui, a gente vai vendo, por exemplo, transtorno do espectro autista, né? Aí a gente vai buscar informações sobre esse transtorno, que vai estar tudo descrito aqui nesse DSM, tá? São inúmeros os transtornos. Eu costumo dizer que sempre que a gente lê esse DSM, que a gente buscar alguma informação, a gente vai encontrar alguma informação relacionada à nossa vida, né? Porque é muita coisa, muito descrito, sabe? É de um detalhamento incrível, gente. Então, assim, vale a pena vocês darem uma curiada, tá? Para que vocês possam estar levantando algumas hipóteses sobre alguma situação que vocês encontrem na escola, tá bom? E aí, a gente vai ter, dentro desse DSM, né, inúmeras situações, né? Então, eu vou estar compartilhando com vocês aqui algumas dessas situações que a gente vai trazendo, como dificuldade para dominar o senso numérico, fatores numéricos ou cálculo, dificuldade no raciocínio, por exemplo, tem grande dificuldade em aplicar conceitos, fatos, operações matemáticas, habilidades acadêmicas também afetadas, substancial e quantitativamente abaixo do esperado da idade cronológica, dificuldade de aprendizagem que se iniciam durante os anos escolares, mas que podem se manifestar completamente até que as exigências pelas habilidades acadêmicas afetadas excedam as capacidades limitadas do indivíduo, dificuldades de aprendizagem que não podem ser explicadas por deficiência intelectual, ou acuidade visual ou auditiva não corrigida. Então, são uma série de fatores, né, de causas, que vão trazer essas possibilidades de dificuldade de aprendizagem. Fatores ambientais, né, como a prematuridade, fatores genéticos e fisiológicos, fatores modificadores do curso, como desatenção nos anos pré-escolares, tá? E aí a gente vai falar, dentro desse conceito,
né, dessa perspectiva da alfabetização e do letramento, né, a gente vai falar de 2 transtornos que estão muito ligados à leitura e à escrita, que é a dislexia e a desortografia, tá? Dentro desses transtornos específicos, eu quero apresentar para vocês um site, né, que é organizado por um grupo de estudos de pesquisa em leitura e escrita, que é o GREPEL, e que vai trabalhar com os transtornos específicos da aprendizagem. Então, a gente vai adentrar esse site para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre esses transtornos específicos que a gente traz hoje para vocês, tá? Então, o que é transtorno específico da aprendizagem? O transtorno específico refere-se a dificuldades na aprendizagem, no uso de habilidades acadêmicas. Habilidades acadêmicas, gente, as habilidades cognitivas, né? Atenção, concentração, memória, raciocínio lógico, os quais interferem nas habilidades de leitura, né? Como a dislexia, nas habilidades de escrita, como a desortografia, e no cálculo matemático, como a descalculia, levando o indivíduo a ter um desempenho abaixo do esperado para a sua idade. Então, dentro desse site aqui, a gente vai ter assuntos sobre a desortografia, sobre a descalculia e sobre a dislexia. Mas o foco da nossa aula vai ser a dislexia e a desortografia, tá certo? Então, dentro dessa desortografia, dessa dislexia, né, que a gente vai falar inicialmente, tá? A gente vai falar sobre a dislexia. Então, vou mostrar para vocês aqui. Está aqui, né? Deixa eu encontrar aqui, pronto. Transtornos específicos. Então, dentro desses transtornos específicos, né, segundo o DSM, que é aquele livro que eu mostrei para vocês, está relacionado à dificuldade de aprendizagem ou de outras habilidades que podem ser desenvolvidas no meio acadêmico. As dificuldades podem aparecer em um ou mais campos, como na leitura, na escrita e nos cálculos matemáticos. Quais são as características do DSM-5, né, daquele documento que eu mostrei para vocês, que tem 992 páginas? Eles podem ser identificadas dificuldades de aprendizagem, limitação no desenvolvimento de habilidades acadêmicas. As habilidades acadêmicas comprometidas estão abaixo do esperado para a sua idade, afetando seu desempenho cotidiano e profissional. Essas dificuldades de aprendizagem, elas apresentam-se nos anos escolares, porém podem não se manifestar completamente até que as exigências pelas habilidades acadêmicas sejam necessárias, às vezes é na vida adulta. E essas dificuldades de aprendizagem, elas não podem ser explicadas por outros comprometimentos, como deficiência intelectual, acuidade visual, entre outros. Então, dentro dessas características, né, do DSM-5, a gente vai precisar levar em consideração a etiologia, né, desses transtornos específicos de aprendizagem, tá? Então, nós vamos falar de dificuldade de aprendizagem ou transtorno específico da aprendizagem. O desempenho escolar, ele depende e se correlaciona com diferentes questões, como aspectos emocionais, físicos e também de relações. Quando são observados ambientes pouco estimuladores, podem ser observadas as dificuldades escolares, que independem de questões neurobiológicas do indivíduo, mas sim de fatores externos. Como a gente já falou, né, lá na aula de práticas alfabetizadoras, a gente falou da importância de um ambiente alfabetizador. Então, os transtornos específicos da aprendizagem, ele é caracterizado pela interferência direta ou aspectos intrínsecos ao indivíduo, ou seja, depende de alterações neurobiológicas que podem ser relacionadas à hereditariedade ou a disfunções neuronais, mas também situações externas ao indivíduo. Que habilidades acadêmicas alteradas são essas, né? No caso, tem-se o prejuízo da precisão na leitura de palavras, velocidade ou fluência da leitura e compreensão da leitura, sendo que para cada caso esse quadro pode ser modificado. A gente vai ter aqui a dislexia. Vamos ver o que é a dislexia? Então, a dislexia, que está relacionada ao transtorno da linguagem na área da leitura, né? Então, a dislexia, o transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, é caracterizado pela dificuldade em ler, interpretar e escrever. Esse persistente comprometimento é relacionado a decodificar, ler isoladamente as palavras e relacioná-las.
Então, existem diferentes classificações quanto aos impactos relacionados à dislexia, como, por exemplo, aqui está sendo considerada a definição proposta baseada no DSM-5, que inclui a dislexia como um transtorno específico da aprendizagem, tendo como característica o prejuízo na leitura, na velocidade de reconhecimento de palavras e no processo de decodificação, que pode ser relacionado ou não com dificuldade de compreensão. Então, a dislexia ela está relacionada com a dificuldade da leitura, mas não só da leitura decodificação, mas da leitura compreensão, tá? Então, a criança ela pode até realizar a decodificação da palavra, mas ela não sabe o que ela está lendo. Então, a palavra dislexia, ela vem do grego, com o significado de dificuldade com as palavras. Dislexia do desenvolvimento, ela é congênita e inerente ao indivíduo. Ela já está, né, no desenvolvimento neurobiológico do sujeito, então ela não é adquirida, tá? A gente não pode dizer que o aluno adquiriu dislexia, mas que o aluno tem dislexia. Então, a dislexia, ela é um distúrbio da linguagem de base neurobiológica que caracteriza, que representa dificuldades na aprendizagem da leitura, na soletração e de escrita, além de se ter a possibilidade de alterações relacionadas à concentração, memória de curto prazo, organização e com sequenciamento de informações. Então, dentro desse conceito da dislexia, né, de compreender que ela é um distúrbio da linguagem de caráter neurobiológico e que tem a ver com a dificuldade da leitura, da soletração e da escrita, a gente precisa entender algumas características, né? Então, como é caracterizada a dislexia? Ela é caracterizada por dificuldade na correção ou fluência na leitura de palavras e por baixa competência leitora e ortográfica. É justamente a capacidade, ela pode até ter a capacidade de decodificar, né, de ler bola, mas quando a gente pede para ela dizer o que ela leu, ela não sabe o que ela leu, ela vai B-O-L-A, né, ela vai lá, mas ela não tem essa fluência leitora. Essas dificuldades, elas resultam tipicamente de um déficit no componente fonológico da linguagem, que é frequentemente imprevisto em relação a outras capacidades cognitivas e as condições educativas. Secundariamente, podem surgir dificuldades da compreensão leitora, experiência de leitura reduzida, que podem impedir o desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimentos gerais. Mas não necessariamente é por causa dessa experiência de leitura reduzida que o indivíduo vai desenvolver a dislexia. Pelo contrário, ele tem uma experiência de leitura reduzida justamente pela dislexia, porque ele já tem essa dislexia, tá? Então, na expressão oral, pode ser encontradas dificuldades em selecionar as palavras adequadas para comunicar. Isso ocorre também tanto na linguagem escrita como a oral. Apresenta um vocabulário pobre e pouco expansivo. As pessoas com dislexia, elas não costumam ser bons oradores, tá? Na leitura e na escrita, geralmente utilizam-se de uma leitura lenta e silabada. Para a realização de leituras silenciosas, precisam algumas vezes de um apoio articulatório dos lábios, além de perderem a linha de leitura e terem dificuldade na compreensão e interpretação de textos. Então, quando a gente pensa numa pessoa com dislexia, ela tem uma dificuldade incrível de atenção, principalmente quando se refere à prática da leitura. Ao nível de consciência fonológica, eles revelam grandes dificuldades, isso é, na tomada de consciência de que as palavras faladas e escritas, elas são constituídas por fonemas, né? Então, elas confundem, invertem, substituem letras, sílabas ou palavras. Na escrita espontânea, por exemplo, as composições e redações mostram severas complicações, dificuldades na composição e organização de ideias. É o que a gente chama de texto pobre. A gente vai ver uma escrita pobre do ponto de vista do vocabulário, das escritas, tá? Crianças com dislexia, elas possuem maior comprometimento e dificuldade em aprender, analisar e interpretar as unidades fonológicas, que são o que? As sílabas, as rimas, os fonemas, os quais compõem nossa linguagem verbal. Por essas dificuldades são encontrados maiores obstáculos ao identificar e mapear os grafemas que formam as palavras.
Então, uma criança com dislexia, ela passa por dificuldades em relação à autoestima também, à confiança, uma vez que passam a minimizar suas participações e interações em sala de aula, ou até mesmo em seu cotidiano, por se sentir inferior a seus colegas. Por isso, o diagnóstico desse quadro deve ser realizado com a equipe interdisciplinar e também com acompanhamento psicológico. Então, pessoas com dislexia precisam fazer um acompanhamento psicológico, precisam ter esse olhar atento do professor alfabetizador, porque é justamente nos anos iniciais que essas dificuldades elas vão se apresentar a partir da necessidade da leitura, da necessidade da compreensão dessa leitura e da escrita, tá? E aí a gente tem aqui nesse site, né, algumas dicas para quem é responsável por crianças com dislexia, e aí eu acho importante que vocês realizem essa leitura, tá? Tem um quadro aqui, um quadro síntese, né, trazendo para a gente essas informações mais claras. Então, aqui, ó, por exemplo, o que é dislexia, né? Seu filho foi diagnosticado com dislexia, saiba o que é e quais são as consequências para a vida dele, né? A origem neurobiológica, as relações, como que vão acontecer essas relações, quais são as dificuldades e prejuízos, quais são as consequências dessa dislexia, né, no território pedagógico, tá? Aqui algumas causas da dislexia, né? Que a gente precisa levar em consideração que essas causas, elas são de fatores neurobiológicos, tá? Então, ela não é uma doença adquirida, ela não tem fator externo que vai causá-la. Meu filho pode adquirir a dislexia por má instrução do professor? Não, né? A dislexia, ela tem caráter neurobiológico, a gente precisa ter isso em mente, tá? Sinais de risco da dislexia, né? Quando é que a gente pode perceber quando o aluno ele tem dislexia e a gente precisa levar em consideração essas características numa avaliação, né? Para que a gente possa estar fazendo a intervenção. Então, vamos detalhar cada um dos sinais para que o diagnóstico, né, seja feito o mais precocemente possível. Por exemplo, atraso na aquisição da linguagem ou no transtorno fonológico, né? Tem dificuldade de falar, de se expressar, dificuldades no processamento fonológico, quando a criança ouve, mas ela não compreende o que ela ouviu e, consequentemente, ela não responde aos comandos, tá? Desinteresse por atividades que envolvem leitura e a aprendizagem afetada. Então, esse desinteresse por atividades de leitura já demonstra para a gente que essa criança, né, que esse aluno tem alguma dificuldade na leitura. Dificuldades no reconhecimento de sons e letras. Foi trabalhado da educação infantil até o segundo ano, mas ele chegou no segundo ano e ele ainda não identifica letras, ele ainda não identifica os sons das letras, então a gente precisa acender uma luzinha vermelha para investigar se há uma possibilidade de dislexia, tá? E aí, diferença entre dislexia e dificuldade escolar, né? É muito comum que antes do diagnóstico a dislexia seja confundida com uma dificuldade escolar da criança, visto que os maiores impactos do transtorno se dão justamente no período de aprendizagem. Porém, é possível diferenciar a dislexia das dificuldades, levando em conta alguns aspectos que podem, inclusive, auxiliar o profissional no processo diagnóstico, né? Quando a gente vai levar esse aluno para um profissional da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia ou da neuropediatria. Então, a gente precisa entender, né? E aí eu trago aqui para vocês esse quadrinho, que ele é muito importante. Dislexia ou dificuldade escolar. É muito comum que antes do diagnóstico a dislexia seja confundida com uma dificuldade escolar. Mas alguns aspectos ajudam a diferenciar esses dois conceitos. Dificuldade, as dificuldades escolares, elas estão relacionadas com os fatores externos, não tem alteração neurobiológicas, as manifestações, elas são menos severas, e as respostas são mais fáceis com a intervenção. Então, se a gente faz uma intervenção, o aluno está conseguindo aprender de uma forma diferenciada, então isso é uma dificuldade escolar, uma dificuldade de aprendizagem, não a dislexia, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, quando a gente fala de dislexia, né, tem a ver com, é um transtorno específico, tem uma causa neurobiológica, as manifestações são mais graves, né,
com prejuízo na área cerebral do componente fonológico, respostas mais lentas a intervenções, tá? E aí a gente precisa levar em consideração que essas respostas mais lentas, elas não vão deixar de acontecer, né, a partir dos estímulos do professor. Então, o professor ele precisa estar preparado para trabalhar com essas questões, se caso tem um aluno com dislexia, tá certo? E aqui no site a gente vai ver alguns vídeos que irão ajudar a compreender como auxiliar essas crianças com dislexia, que eu vou deixar para vocês assistirem, tá bom? E aí, agora a gente vai falar sobre outro transtorno específico da aprendizagem, que é a desortografia, que está relacionado com a escrita, certo? Então, o que vem a ser a desortografia, né? A desortografia, gente, vocês já ouviram falar nessa palavra, desortografia? E dislexia, eu tinha até esquecido de perguntar para vocês. A desortografia tem a ver com ortografia, então, o transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na escrita, também conhecido por desortografia. Ele é caracterizado pelo comprometimento relacionado à ortografia, à gramática e à redação, mesmo que o indivíduo possua capacidade intelectual. Ele conversa muito bem, ele articula bem com as palavras, ele se relaciona bem, mas ele tem uma limitação no que diz respeito à construção escrita, né, e à gramática, tá? Então, como que é caracterizada a desortografia? A desortografia ela é caracterizada pela dificuldade de fixação de regras ortográficas. Ele aprende a ler, aprende a escrever, né? Mas quando você vai ver essa escrita é cheia de erros, né? Erros ortográficos. Então, apresenta frequentemente substituição, omissão, inversão de grafemas, alteração na segmentação de palavras, persistência do apoio da oralidade na escrita e dificuldade na produção de texto. Essa persistência do apoio da oralidade é quando ele escreve as palavras sempre como se ele estivesse falando e não da forma correta, né, da forma ortográfica. Essa escrita incorreta, ela vem acompanhada de erros e substituições de grafemas, que estão associados a alterações no mecanismo de conversão letra-som, podendo interferir nas funções auditivas superiores nas habilidades linguístico-perceptivas, tá? Então, a gente vai ter na desortografia justamente essas características da fragmentação, da falta da compreensão dessas regras ortográficas que vão ser importantes na escrita, né? E aí elas vão ser omitidas, elas vão ser invertidas dentro desse processo da escrita. Então, existe associação entre a dificuldade de leitura e a dificuldade de escrita? É uma pergunta que sempre surge, né? Então, geralmente encontram-se maiores dificuldades na escrita do que na leitura, uma vez que esta já proporciona o modelo gráfico pronto, exigindo apenas a decodificação. Então, já a escrita exige que o modelo gráfico seja construído internamente, né, dentro dos processos cerebrais, ou processador ortográfico, de forma que possa ser resgatado pela memória e reproduzido. Essa é uma das possibilidades que associa aquelas crianças com dificuldade de aprendizagem na leitura e escrita inicialmente, tornando-se alunos com maiores dificuldades na escrita posteriormente. Então, dificuldade na leitura e na escrita, elas vão sempre acontecer, mas a dificuldade na escrita, ela é muito maior, né? Ela é muito mais profunda, do ponto de vista mesmo dessa compreensão do sistema de escrita alfabético, que é algo muito abstrato, certo? Então, aqui a gente tem, né, um pouco dessas convenções, tá? Então, como que se dá a intervenção, né, junto de aluno com desortografia? Deve utilizar amplas técnicas que não sejam relacionadas apenas às correções ortográficas, mas sim também trabalho com percepção auditiva, com percepção visoespacial, memória auditiva e visual. Ou seja, as intervenções, além de multiprofissionais, associando o trabalho do fonoaudiólogo e professores, devem intervir em duas vertentes, né? As ocorrências associadas à desortografia e os erros ortográficos propriamente ditos. Então, a gente vai ter aí uma dificuldade na escrita, que é a desortografia, que vai ser muito comum de aparecer, aliás, não vai ser tão comum de aparecer, né? Mas que a gente pode estar encontrando nas nossas salas de aula e que a gente precisa saber como
intervir, tá? Dentro dessa perspectiva da intervenção pedagógica, que é o que cabe a nós, né? E dentro dessas causas, né, a gente vai levar em consideração também as questões do neurodesenvolvimento, né, dentro da desortografia. A desortografia, ela não é causada externamente, né, externo ao indivíduo. Ela pode ser ampliada, né, o transtorno dele pode ser ampliado se não houver uma intervenção corretamente, tá? Mas se houver a intervenção de forma adequada, a gente vai estar buscando, né, conseguindo minimizar esses impactos, né, na vida de uma pessoa com desortografia, tá certo? E aí, deu para compreender um pouco sobre o que é a desortografia, sobre o que é a dislexia. Vocês viram quanto que esse site, né, do Grepel, ele é rico, né? E aí a gente vai deixar para que vocês possam estar assistindo aos vídeos, estarem ampliando as leituras de vocês, tá bom? Sobre esse universo dos transtornos de aprendizagem. Porque às vezes a gente vai trabalhando, a gente vai desenvolvendo todas as técnicas que nós aprendemos dentro das práticas de alfabetização e de letramento, mas chega um momento que você vê que a criança ela não avança. Então, se ela não avança, é necessário que seja feita uma avaliação, né? Uma avaliação que traga possibilidades, né, de uma equipe multiprofissional, uma avaliação que não cabe ao professor, muitas vezes, mas que cabe ao professor fazer esse encaminhamento, né, fazer essa indicação para a família, para que a família possa estar buscando melhores recursos para que haja essa intervenção, e que a intervenção, ela vai sim também ser feita pelo professor, né, mas que não somente pelo professor, mas por terapeutas, que vão estar facilitando, ajudando, né, a facilitar a criação de estratégias de aprendizagem por parte dessa pessoa, desse aluno com desortografia ou com dislexia, tá bom? E aí eu quero aproveitar e quero indicar para vocês o filme Como Estrelas na Terra, que é fantástico para que vocês possam conhecer o Ishan, que é um menino com dislexia, que vai mostrar para a gente um universo de possibilidades na infância, e um professor que é altamente demais e que também vai estar mostrando para a gente várias práticas pedagógicas que a gente pode se inspirar, tá bom? Vou deixar para vocês o link também desse filme no grupo para que vocês possam assistir e, consequentemente, refletir sobre essas práticas pedagógicas alfabetizadoras, tá bom? E aqui eu deixo o meu abraço no coração de vocês. Abaixo dessa aula, vocês vão ter material para consumir, vocês vão ter atividade para realizar, e eu espero que a gente possa se encontrar por essas estradas da vida, da pedagogia e de outras disciplinas que possam vir, tá bom? Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, e não deixem de ler, tá? Porque a leitura amplia os nossos horizontes, gente. Um abraço, tchau, tchau.